Porque muitas mulheres não conseguem relacionamento com ninguém. Eis a verdade. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha rosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui. Eu sou Gabriele Perubelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E esse conteúdo aqui faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são aulas com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor. Então, meu amor, minha rosa maravilhosa, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Olha só, primeira coisa que a gente precisa alinhar, pelo amor de Deus, eu vou precisar falar disso. Eu não aguento mais ver mulheres tomando como única e exclusiva culpa dos homens o fato de elas não conseguirem relacionamentos. Ah, porque os homens não são mais como antigamente. E é por isso que tem tanta mulher solteira hoje em dia, que as mulheres não conseguem relacionamentos, que eu, inclusive, não consigo um relacionamento, não tenho o relacionamento que eu desejo. Meu amor, olha só. Sim, é verdade. Isso é fato. Os homens de hoje não são como os homens de antigamente. Mas as mulheres também não. Então, assim, os homens, eles não querem mais se comprometer, na verdade, eles têm mais dificuldade de se comprometer, eles selecionam muito mais as mulheres que eles vão se comprometer, justamente porque hoje em dia eles não precisam se comprometer com uma mulher para ter todos os benefícios que eles tinham lá no passado. Afinal, eu te pergunto, em qual época do mundo foi tão fácil conseguir sexo e intimidade com uma mulher sem precisar se comprometer com ela? Só hoje. Nunca foi tão fácil como hoje. Então, a gente precisa separar uma coisa da outra. Existe esse lado. Sim, a dinâmica das relações mudaram, as pessoas se envolvem muito fácil, muito rápido, tem muita opção disponível. Isso faz com que homens e mulheres estejam mais superficiais, tendo relações sexuais, intimidades muito rápido. E aí o que acontece? Esses homens e essas mulheres não desenvolvem outras capacidades em si, não desenvolvem valores profundos, não tem nem mais motivação para buscar um relacionamento mais profundo, né? E isso não só na questão relacionamento, mas na vida como um todo. Tudo hoje é mais fácil. Você tá com fome? É só pedir um iFood, você não precisa se preocupar em comprar alguma coisa e cozinhar. Você tem uma necessidade, entra na internet, pronto, resolve ali, vê um videozinho rápido. Então, sim, isso cria pessoas mais fúteis, mais superficiais, mais imediatistas, sem profundidade, sem maturidade e muitas vezes sem força interna de ir para a vida e construir sua carreira, seu patrimônio, sua história, né? Nunca se teve tanto menino mimado vivendo às custas da mãe com 30, 40 anos de idade, jogando videogame o dia inteiro. Quando trabalha, que às vezes nem trabalha, né? É aquele dinheiro que só usa para pagar as próprias saídas, mas não contribui em casa, não tá preocupado em se construir como um homem e, como consequência posterior, construir uma família e crescer e continuar as leis da vida. Isso é fato, eu concordo com você que isso existe, mas, minha rosa maravilhosa, a gente tem que parar de olhar para isso e achar que isso é tudo que existe, porque não é. Existe a parte que me cabe. Será que eu sou essa mulher tão perfeita assim, que não tenho as minhas próprias questões? Será que por vezes eu não tenho as minhas próprias feridas mal curadas do passado, de relacionamentos anteriores, que criam mecanismos de defesa, de autossabotagem, que podem sim estar impedindo que eu consiga um relacionamento e deixando passar homens de valor, caras legais? Por mais que eu fale que eu quero um relacionamento, isso muitas vezes é da boca para fora, porque as minhas atitudes e comportamentos não condizem com uma pessoa que quer um relacionamento. E posso te dizer que essa segunda parte aqui, ela é responsável por grande parte das mulheres que desejam um relacionamento, mas não conseguem estarem solteiras. É por isso que talvez você já tenha ouvido essa frase da minha boca antes, né? Estar solteira há muito tempo não é normal. Não é que tem algo de errado em estar solteira ou que eu esteja ignorando completamente esse primeiro fato de que existem muitos homens hoje em dia
dia que não merecem nem a roupa que a gente bota pra sair com eles. Mas é que também existe uma parte nossa, uma parte que a gente poderia estar agindo melhor, que a gente poderia estar contribuindo para o nosso objetivo, para a nossa intenção. Eu gosto mais dessa palavra intenção de ter um relacionamento. E que muitas vezes a gente não só não tá fazendo, como pior, a gente tá se afundando no buraco ainda mais. Porque, minha Rosa, por mais que as relações tenham mudado e essa dinâmica esteja se conjecturando nos dias atuais, homens de valor existem. Se não fosse verdade, você não conheceria nenhuma amiga, nenhuma pessoa ao seu redor, alguma familiar que tem um relacionamento com um homem de valor. Talvez não sejam muitas pessoas que você conhece, mas eu tenho certeza que você conhece pelo menos alguém assim. E aí a sua amiga tem um relacionamento assim e você não. Se esse homem estava disponível para ela, outros homens assim podem estar disponíveis para você também, mas existe uma grande probabilidade de você não estar nem enxergando esses homens ou até afastando eles de você. Eu tenho a seguinte perspectiva na minha vida e isso me ajuda muito. Eu gostaria muito que você internalizasse isso também, tá? Eu não tenho controle sobre o que tá fora de mim. Ai, homens que não tem nada a ver, homens superficiais. Tem, esses homens têm. Mas eu tenho controle sobre o que eu posso fazer para encontrar os homens de valor que não são a maioria dos homens, mas eles existem. E se eu não fizer pelo menos a parte que me cabe para encontrar esses homens, eu não tenho direito nenhum de reclamar. Então assim, tá solteira? Tá tudo bem, mas se você tá reclamando que você tá solteira porque os homens não são mais como antigamente, reflete aí se você também tá fazendo a sua parte, se você também está sendo como elas eram antigamente, tá bom? E qual é a importância de você compreender isso? Dos motivos reais, todos os motivos, na verdade, que fazem a gente não conseguir manifestar aquela intenção na nossa vida, né? Que é ter um relacionamento. É importante porque a gente compreende todos os lados e as facetas das dinâmicas dos relacionamentos e assim a gente evita cair nas visões simplistas que o ser humano gosta tanto, né? O ser humano gosta muito, e aí eu me incluo nessa, tá? Ser humano, todos nós. A gente gosta muito dessa visão de vítima e algoz. Ah, se existe algo de errado no mundo, precisa ter um culpado. A gente gosta de encontrar culpados porque é uma forma do nosso ego compreender melhor a situação que está se formando ali. Então, ou a gente acaba atribuindo a culpa para o outro, ou seja, para o homem, ou para nós. Só que fica naquela dicotomia, ou é tudo culpa do homem ou é tudo culpa minha. Tem dos dois. Relações humanas, elas são muito mais complexas do que a gente gostaria que elas fossem, né? Elas são cheias de nuances. E a única verdade por trás de todas essas nuances, por mais que você negue, por mais que eu queira negar muitas vezes, é que somos nós que criamos a nossa realidade, consciente ou inconscientemente. E eu sei que você provavelmente está pensando, mas Gabi, como eu posso criar? Eu não quero isso pra mim. Eu sei que você não quer, só que essa parte sua que não quer é apenas uma pequena parte que tá pra fora do iceberg. Mas existe um gigante dominando você que você não tá vendo, minha Rosa. Esse gigante que tá realmente criando a sua realidade e brigando com o seu desejo, com aquilo que você fala que quer. Eu gosto muito de fazer a analogia que esse processo de autoconhecimento que a gente vai tomando consciência das nossas crenças, dos nossos padrões, esses mecanismos de autossabotagem, eles funcionam como se fosse uma cebola. A primeira vez você nunca ouviu falar nada disso, aí você começa a ouvir falar, começa a estudar, ver vídeos, ler livros, você começa a perceber que existem algumas camadas suas, consegue enxergá-las e consegue ir removendo aos pouquinhos. Uau, vai removendo essas camadas. Aí você fala, beleza, vou chegar no núcleo agora, vou conseguir manifestar minha realidade 100% linda, limpa, maravilhosa. Coitado de você, porque você só tirou a primeira camada da cebola, minha Rosa. Tem a segunda, e a terceira, e a quarta. E aí a gente vai encontrando camadas e mais camadas. E a questão é que a camada mais superficial é aquela que a gente vê com mais facilidade. Então é aquela que você tá assistindo um vídeo, consegue pescar, tá lendo um livro, consegue pegar um insight ali,
ela é mais superficial, mas à medida que você vai tirando ela, essas camadas mais profundas e mais internas que estão mais perto do núcleo, elas são mais difíceis da gente perceber. Muitas vezes não é vendo um videozinho ou lendo um livro. A gente precisa ir mergulhando em processos mais profundos para conseguir tirar essas camadas. Então, não tô dizendo que você é louca, eu acredito em você. Só que a questão é que a nossa vida, ela é guiada por uma força muito maior do que aquilo que a gente consegue ver. Minha Rosa, por vezes eu me pego na minha vida me questionando, né? Caramba, eu já fiz tanto processo de autoconhecimento e essa área da minha vida não anda. O que tá acontecendo? Poxa, eu dou o meu melhor, eu faço listas, mas no fundo eu sei que existe alguma coisa dentro de mim que tá me bloqueando, mas eu só não tô conseguindo ver isso. Não é porque eu não vejo que não existe. E a primeira coisa que você precisa fazer para começar a enxergar essas camadas, para conseguir começar a tocar essas camadas mais profundas, é ter a consciência disso. Por pior ou melhor que seja, é a gente que tá criando a nossa realidade. Os resultados e os não resultados que a gente tem. Porque, meu amor, vamos lá. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom. Ele não cria mulheres predestinadas a serem felizes no amor e outras predestinadas a serem infelizes, a nunca conseguirem relacionamento com ninguém. Sim, existem mulheres cujo conjunto, crenças, fatores sociais, contexto vai facilitar que essas mulheres consigam relacionamentos, isso é fato. Outras vão ter muito mais dificuldade, conjunto, contexto, a vida dessas mulheres vai dar uma dificultada ali nessa história, mas ainda assim é possível. E com esse vídeo aqui, eu não quero te garantir facilidade, mas eu quero te oferecer possibilidade. Essa possibilidade existe e está disponível para você. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para ampliar essas possibilidades é parar de se sabotar. Porque se Deus fizesse uma mágica, estalasse os dedos dele lá e transformasse todos os homens em verdadeiros homens de valor, todos, homens maravilhosos, incríveis, que vão cruzar o seu caminho todos os dias, se você continua com os seus mecanismos de autossabotagem, de defesa, você vai perder todos eles. Você não vai notar que eles existem, você vai deixar esses homens passar. Então não adianta, meu amor. Entende ponto? Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar e na verdade é o único lugar que a gente consegue mexer, né? Porque como eu não consigo, né, pedir pra Deus fazer a mágica e transformar todos os homens, eu tenho que fazer minha parte para começar a atrair e encontrar mais esses homens pelos caminhos da vida aí. Então eu vou te apresentar agora, existem vários mecanismos de defesa, de autossabotagem, mas eu vou te apresentar aqueles que eu considero que são os mais impactantes na vida das mulheres hoje em dia, tá bom? E aí eu quero que você pegue esse conteúdo, reflita, né? Sinta no seu coração para ver se ressoa aí, porque quando pega na feridinha a gente não gosta, né? É capaz de a gente não querer ouvir, mas eu só posso mudar aquilo que eu tomo consciência. Então, reflete para ver se você não tá ressoando aí com o que eu vou te trazer agora. Quais são esses mecanismos? Primeiro mecanismo de autossabotagem que eu vejo muitas mulheres estando na polaridade masculina. Eu lembro, inclusive, que eu atendi uma aluna uma vez e ela me contou que o padrão de relacionamento que ela vivia, que ela não estava feliz, ela queria mudar aquele padrão, era sempre caras que ela ia levando junto, né? O cara ia empurrando com a barriga e ela tinha que fazer as coisas acontecerem, ir atrás, se bobear, até pedir namoro. O último relacionamento que ela teve, ela que pediu o cara em casamento, ela que programou tudo, foi ver o apartamento para eles mudarem, mobiliou o apartamento inteiro. A mulher fez absolutamente tudo, ela não aguentava mais se relacionar com homens assim, fracos, frouxos, os homens banana, né? E aí, a gente começou a investigar, eu perguntei, tá, Joaninha, mas vamos entender nesses homens que são todos iguais, né? Tem esse padrão aí, o que te atraía nesses homens? Por que você se sentia atraída ali por eles? E sempre tinha um fator em comum. O cara era um desafio para ela. Eram homens que ou estavam em relacionamentos, ou tinham acabado de romper um relacionamento, ou a princípio não estavam muito interessados e fazendo movimentos para conquistá-la. Então isso de alguma forma a motivava e fazia com que ela sentisse atração e tesão nesses homens. Por quê? Quando ela enxerga esse homem como um desafio a ser conquistado, ela tá no controle. Quando a mulher exerce o controle, existe um poder
poder ali e uma questão de se proteger de ser vulnerável e rejeitada. A mulher que tem essa necessidade de conquista, ir atrás dos caras mais difíceis, ela valida o próprio ego quando ela consegue esses homens. Só que veja, é justamente esse mecanismo que faz com que ela só atraia e permaneça com homens fracos. Porque para o homem forte, aquele que quer te conquistar, que vai fazer movimentos, se você for na polaridade masculina também, vocês vão bater de frente e não vai funcionar. Ou vocês vão se afastar, se repelir, ou alguém vai ter que ceder. Geralmente a mulher que tá muito nessa polaridade masculina de conquista, de desafio, ela tem medo da sua própria vulnerabilidade. Ela tem medo de se permitir receber dos homens. Ela acredita que isso é ser fraca e que ela pode acabar sofrendo mais, principalmente se ela começa a gostar desse cara, porque já que é ele que está conquistando, ele que tem o poder, ele que tem o controle, então ele simplesmente pode ir embora e aí ela vai sofrer muito mais. Você tá entendendo a doideira que é, mas que faz sentido para uma mulher que tem uma necessidade muito grande de controle? Então eu quero que você observe os seus comportamentos e as suas últimas relações. Você tava mais na polaridade masculina ou feminina? E aí, o que acontece que eu falei para essa minha aluna, né? Quando a gente tem um padrão e a gente vai repetindo esse padrão, pode parecer que a gente gosta daquilo. Ela me falava, Gabi, eu gosto dos caras que são um desafio. Mas será que ela gosta mesmo? Ou aquilo é familiar para ela? Porque ela repetiu por tanto tempo que aquilo se tornou familiar, aquilo alimentava o ego dela, mas não a satisfazia como mulher. Como mulher, ela não estava satisfeita nas relações. Então precisa existir um treino ao contrário pra gente ir se colocando na nossa polaridade feminina, que é mais vulnerável, mais acolhedora, mais receptiva, e é a polaridade que é passível de ser conquistada. É claro que você não vai ser gostosinho no primeiro momento pra uma mulher controladora, de jeito nenhum. Mas se você quer mudar o padrão de relacionamentos que você vem atraindo, precisa começar a treinar o quanto antes. Segundo mecanismo de autossabotagem, não se sentir merecedora de ser amada por quem se é. Muitas mulheres têm questões muito fortes com aparência, se acham muito velhas, se acham muito magras, muito gordas, muito feias, desinteressantes, acham que a vida delas é extremamente chata, desinteressante. E aí, qual que é a consequência disso? Elas se colocam menos na vida. Ai, vai ter uma festa lá, nem vou, porque eu vou ficar fazendo lá? Nem tenho roupa pra isso. Mulherada vai estar toda linda, maravilhosa, eu vou ficar lá de braços cruzados só bebendo? Não, né? Nem vou. Tem uma viagem, não sei se eu tô afim, não. Acho que eu prefiro ficar em casa assistindo um filme. É tão mais confortável ficar assistindo meu Netflix, lendo os meus livros, com os meus gatos, do que me expor pro mundo, né? Com certeza, é muito mais confortável. Principalmente pra quem não se acha merecedora de ser amada. Só que olha a consequência natural. Você entra num looping infinito entre não se achar merecedora de ser amada por quem você é, pela sua aparência, pela sua personalidade, pela sua vida. Consequentemente, você se coloca cada vez menos na vida. Sai menos, conhece menos homens, fala com menos pessoas. E aí, o que você acha que vai acontecer com seus resultados? Mais resultados você não vai ter, né? Você vai conhecer cada vez menos homens. Os poucos homens podem não ser tão interessantes assim, porque a sua amostra é muito pequena. E quando você vai conhecer esses homens, você já vai toda acuada, meio assim, meio insegura, né? Então o negócio não vai bom. E aí, como consequência, você tem menos relacionamentos ou de menos qualidade e você volta a se achar menos merecedora de ser amada. Olha o ciclo infinito que a gente entra, minha rosa. Perceba o mecanismo de autossabotagem aí. Veja se isso ressoa com o que você está vivendo nesse momento. Terceiro mecanismo de defesa, esse aqui também vem desse lado de não se sentir merecedora de ser amada por quem se é, mas ele repercute de uma outra forma. Ele repercute de uma forma que a mulher ela tenta compensar isso. Então, se você não se acha bonito o suficiente, você vai tentar ser legal, o mais legal possível, o mais divertida possível, porque aí você compensa uma coisa com a outra, né? Então, quando você não se acha muito bonita, você tem 50 vezes mais medo de falar um não para um homem ou de se posicionar, porque senão ele pode achar que você não é tão legal assim. E aí você pensa, pô, eu já não sou bonita, se ele não me achar legal, se ele não me achar bacana, divertida, amigona, ferrou, né? Minhas chances estão
lá embaixo. Então você entra num looping de ficar tentando agradar o tempo inteiro, ser a mais fofa, a mais legal, a mais divertida, a mais boazinha. E isso faz o quê? Com que você seja pisada pelos homens. Porque homem nenhum valoriza mulher que não sabe se posicionar, que não tem critérios, que não tem valores e que fazem qualquer coisa para agradar esses caras. Existem caras que simplesmente vão embora, mas existem aqueles sacanas que vão se aproveitar de você. E aí você acaba se machucando muito com esses homens. Então, cuidado com esse terceiro mecanismo aqui. O quarto mecanismo de autossabotagem é deixar passar homens bons porque você talvez esteja muito acostumada com o caos na sua vida. Isso é muito comum com mulheres que viveram relacionamentos muito ruins. Relacionamentos que mais pareciam montanhas russas emocionais, abusivos, com narcisistas, aquela coisa assim, meu Deus, era um beijo, um tapa, assim, né? E aí o que acontece? Como você teve muitas experiências assim, essas experiências foram marcando em você o que é um relacionamento. E aí quando você vai encontrar um homem para se relacionar, se ele parece muito calmo, muito leve, as coisas não são tão caóticas, você não tem tanto interesse, porque afinal de contas, você não aprendeu a viver um relacionamento assim. Escuta isso, minha rosa, a gente acaba se atraindo não por aquilo que vai ser bom para nós, mas por aquilo que nos é familiar de alguma forma. Isso porque o nosso cérebro, ele não suporta o desconhecido. Para o nosso cérebro, é melhor estar em um lugar conhecido, ruim, mas conhecido, do que em um lugar desconhecido. E se você desconhece aquele tipo de relacionamento, calmo, pacífico, sereno, seu cérebro logo vai interpretar que é ruim, que vai ser chato, que vai ser entediante, ele vai te mandar 1001 mensagens, 1001 pensamentos, pra você não dar a chance pra esse cara, porque aquele outro lá da pá virada é o que ele conhece, né, que vai ser bom. E aí, quando você se atrai por aquele homem errado, você já sabe que vai dar errado, você sabe. Só que na sua cabeça passa assim, mas dar errado é normal, sempre deu errado na minha vida, então é isso aí, entende? E aí você continua repetindo esse padrão. E o quinto e último mecanismo de autossabotagem é idealizar o homem perfeito, o parceiro perfeito, o príncipe encantado, maravilhoso que vai vir te salvar da vida que você vem levando. Esse mecanismo aqui, ele pode acontecer em decorrência de vários fatores. Ou você pode ser aquela mulher super romântica que assiste um monte de novela, filme da Disney, né, e que cristalizou a imagem do príncipe ali. Ou você sofreu tanto em relacionamentos passados, foi passada para trás, traída, escorraçada, que aí você formatou uma moldura rígida sobre absolutamente todas as coisas que esse homem tem que ter para isso não acontecer de novo. E aí, essa figura que se forma, ela passa a ser idealizada, ela é dura, rígida, cristalizada e nenhum homem vai caber nela. Você vai ficar indo atrás, saindo para encontros, conhecendo homens e nenhum vai ser bom o suficiente para preencher essa sua forma. Porque você faz isso com expectativas de nunca mais sofrer de novo ou de viver o seu romance digno de contos de fada. Só que você se esquece que a grande responsável por ser a protagonista da sua vida, de viver uma vida digna de filme hollywoodiano e de se proteger é você mesma, não é o homem. Não tem a ver com ele, tem a ver com você, quem você é e o que você faz da sua vida. E qual é a melhor forma de a gente conseguir curar essas feridas emocionais, esses bloqueios que se transformam em mecanismos de autossabotagem e fazem com que a gente vá de relação em relação só, repetindo o padrão e nunca conseguindo um relacionamento com um homem de valor. Meu amor, isso é um assunto extensíssimo. Inclusive, tenho vários módulos dentro do meu curso Mulher Feminina onde eu aprofundo isso com as minhas alunas. Mas eu vou passar um beabá básico aqui, 5 passos para você começar a fazer esse movimento, essa investigação interna e começar a quebrar esses padrões que te sabotam aí, tá bom? E aí, lembrando, aquele que mais te doer é aquele que você mais precisa olhar. Na hora que eu falar, você fala assim, não, isso aí não precisa. É exatamente isso que precisa. Que é aquele que mais pega na nossa ferida, é aquele que a gente menos quer olhar, tá? Então, já fica prestando atenção aí. Qual que é o primeiro passo? Curar a nossa relação com pai e mãe. Minha rosa, não
há mulher nesse mundo, nessa face dessa terra, que consiga construir um relacionamento digno, saudável, de amor e cumplicidade com um homem de valor, se essa mulher tiver feridas, mágoas, ressentimentos ou excluindo pai e mãe de sua vida. É claro que eu sei que nem todas nós tivemos o privilégio de ter pais bons, pais honrados, pais que cuidaram de nós. Muitas mulheres passaram por verdadeiras atrocidades em suas vidas. E eu não tô dizendo que você tem que esquecer isso, mas criar uma relação de respeito e honra por seus pais terem te dado a vida e feito o melhor que eles podiam por você. Se você não respeita seu pai e a sua mãe, se você não honra, se você exclui um dos dois do seu sistema, né? Não quero saber do meu pai porque ele traiu minha mãe, não quero saber da minha mãe porque ela me abandonou. Você está excluindo uma parte de você que vai tentar compensar isso nos seus próximos relacionamentos futuros. A única pessoa que se dá mal nessa história é você, não é seu pai e sua mãe. Nutrir mágoas e ressentimentos trava a nossa vida. E uma outra coisa ainda dentro dessa questão é se colocar no papel de filha que você é, porque muitas mulheres acabam assumindo o papel de mães de suas mães. Elas se acham melhores, mais sabidas, mais inteligentes, querem mandar na mãe, julgam o que a mãe faz ou deixa de fazer, como se elas fossem melhores. Mas a sua mãe veio primeiro, né? Foi a sua mãe que teve que te gestar 9 meses na barriga, às vezes sem R$1 no bolso, teve que se virar para conseguir pagar as contas, ao mesmo tempo te alimentar e estar com você ali. Não me interessa o quanto você é estudada, inteligente, tem graduação, pós-graduação e sua mãe não tem. Isso não te faz maior que ela. Ela veio primeiro. Respeite a ordem da família. Se você conseguir fazer isso no seu coração, grande parte desse caminho aí já vai estar liberado para você construir e conseguir o relacionamento que você deseja, tá bom? Segundo passo, e aí minha rosa, eu poderia ficar horas e horas falando desses temas, mas é bastante coisa, então eu vou ter que passar um overview pra você de uma forma mais breve, tá bom? Se você quiser se aprofundar nessas temáticas, entra na próxima turma do meu curso Mulher Feminina, que lá a gente fica módulos inteiros, aulas e aulas falando sobre esses passos que eu vou te dar aqui, tá bom? Mas qual que é o segundo passo, então? Fazer um inventário dos seus relacionamentos passados. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever ali. Pega todos os relacionamentos que foram mais impactantes na sua vida. Não me interessa se foi namorado, marido, ficante. Às vezes tem ficante que mexe mais, impacta mais a nossa vida do que casamento de anos, né? Então assim, esse ficante tem que estar ali no seu inventário, tá? E aí, com cada um deles, você vai escrever o que você aprendeu sobre você mesma, sobre as suas sombras. Quais foram os comportamentos e atitudes que você teve que corroboraram para aquele término, que corroboraram para aquela relação ser ruim, que corroboraram para a sua dor e sofrimento. Eu não quero ouvir você falar: eu aprendi que eu não quero mais me relacionar com um cara assim, Deus que me livre. Isso a gente sabe, né? Não é esse o ponto do exercício. O ponto do exercício é você tomar a responsabilidade que te cabe. Porque em um relacionamento, se existe alguém que faz, existe alguém que deixa-se fazer. Se o cara foi grosso, estúpido com você, você estava ali. Então você teve comportamentos que corroboraram para sua dor e sofrimento. Por que que você não saiu antes, ao invés de ficar meses ou anos com esse cidadão? Você tá entendendo? Eu quero que você faça um inventário sobre as suas atitudes e comportamentos, porque quando você consegue listar essas coisas, minha rosa, você consegue ter uma visão de quais são as suas sombras e as suas tendências. Isso é maravilhoso, porque aí você consegue entender aonde que você precisa começar a trabalhar especificamente para mudar o seu padrão. Principalmente de começar a atrair os homens certos. Porque se você não fizer isso, por mais que você fale, eu não quero mais homens que nem o meu ex, é só esse tipo de homem que vai aparecer na sua vida. Você vai continuar atraindo esse tipo de homem, visto que existe algo em você que entra em sintonia com os comportamentos que ele teve. Então mude a causa, o comportamento em você que reverbera isso,
que a consequência também se alterará. Terceiro passo, resgatar a tua energia feminina. Essa aqui, para todas as mulheres, mas principalmente, né, quando a gente fala de mecanismos de autossabotagem, onde a mulher, ela precisou assumir muito ali da sua energia masculina, da sua polaridade masculina para fazer a coisa acontecer. Mulheres que tiveram que ser fortes porque foram abandonadas pelos pais, tiveram que trabalhar desde cedo, criar filhos sozinha. E aí essas mulheres, elas acabam indo para relacionamentos com essa energia masculina, de controle, de querer fazer acontecer, porque é nesse lugar que elas conseguiram dar conta das próprias vidas. Então elas acreditam que assim elas vão conseguir dar conta dos relacionamentos também. E aí sobre esse ponto específico de energia feminina, tenho duas dicas para te dar. A primeira, honre a mulher forte que você precisou ser. Quando a gente compreende um pouco esse mecanismo, dá uma certa raiva, né? É aquela coisa de, nossa, ter sido uma mulher forte só me ferrou. Eu só colhi coisas ruins. Olha, meus relacionamentos todos dão errado. Poxa, mas foi essa força no passado que fez você estar viva hoje, né? Ter sobrevivido até hoje. Graças à mulher forte que você foi, que você se tornou, você conseguiu pagar suas contas, sustentar seus filhos, estudar, trabalhar, viajar e fazer tudo o que você fez. Não seja ingrata consigo mesma. Você precisou fazer o que você teve que fazer. Essa força, ela te trouxe muitos benefícios. Olhe para o lado luz dessa força e honre isso, porque quando você honra as suas conquistas e tudo aquilo que essa força te permitiu ser, você consegue naturalmente acessar essa energia feminina, que é uma energia de resignação, de não resistência, de não se rebelar. Quanto mais você se rebela contra isso, mais essa polaridade masculina você tá, que é o controle, né? Solta o controle, honra a tua história, que você já naturalmente vai começar a se conectar mais com a tua energia feminina. E aí uma segunda dica ainda dentro desse pilar é você começar a se permitir ser mais vulnerável com as pessoas, se permitir receber, se permitir pedir ajuda das pessoas, mostrar seus medos, suas dores, seus anseios, mas calma aí, que não é pra qualquer pessoa. Primeiro, né, se você tá muito na sua polaridade masculina, você vai precisar começar a exercer essa vulnerabilidade com quem realmente é digno da sua confiança. Então, primeiro, com as pessoas que você mais confia na sua vida. Talvez sua mãe, talvez seu pai, sua irmã, suas amigas. Comece treinando com pessoas que você confia e que não sejam homens, porque isso vai te amolecendo aos pouquinhos e te ajudando a encontrar o caminho do meio. Aí depois disso, você vai começar a treinar essa vulnerabilidade, esse soltar o controle com os homens, mas com coisas pequenas. Você não vai contar a maior dor da sua vida para o cara que você acabou de conhecer. O cara que você acabou de conhecer, que você está indo para o encontro, você pode se permitir receber coisas pequenas dele, como por exemplo, ele se oferecer para pagar a conta, ele se oferecer para puxar a cadeira para você. Isso é tranquilo, né? Ser vulnerável nesse sentido ainda tá bem no nível soft. É isso que você vai treinar por enquanto. Ele se oferecer para carregar uma sacola sua, porque aqui você já vai criando estar confortável com a vulnerabilidade feminina, com o receber, com esse espaço que você está criando para que as pessoas cheguem mais pertinho de você. E é claro, minha rosa, à medida que você encontra um cara legal e ele vai ganhando a tua confiança, você vai se permitindo ser mais e mais vulnerável com ele. Até no momento onde a gente assume um namoro, principalmente um casamento, ali eu acredito que a gente tem que se despir completamente, estarmos nuas de alma, não só de corpo, tá? Mas de alma para esse parceiro. Mas é um caminho a ser seguido e começa desse iniciozinho simples aqui. Então já começa a colocar isso em prática na sua vida, que muita coisa vai mudar. Quarto passo, investir mais na tua autoestima e autoconfiança. Aí eu tenho também duas dicas simples e rápidas para te dar, mas poderosas. A primeira, se você não gosta do seu corpo, ao invés de ficar reclamando, claro, você pode mudar o seu corpo, mas eu vou falar de como você usa os seus recursos agora, tá? Com o que você tem. Se você não gosta do seu tipo de corpo, aprenda sobre moda e como vestir o seu tipo de corpo da forma ideal. Você sabe qual é o tipo de calça que te valoriza? Qual é o tipo de vestido que valoriza o seu tipo de corpo? Quais são os melhores sapatos, as melhores cores e estampas? Você aprender isso já vai te dar um boom na autoestima absurdo.
Eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu olho. Aprenda a maquiagem que valoriza o seu tipo de rosto. Minha rosa, isso faz toda a diferença. A mulher que não gosta de nada nela é porque não sabe potencializar seus pontos fortes. E eu não vou dizer nem disfarçar, tá bom? Porque eu não acho que a gente tem que ficar focando energia para disfarçar o que a gente não gosta, mas sim potencializar os nossos pontos fortes com roupa, com maquiagem, um cabelo bem cuidado, uma pele bem cuidada. Então esse é o primeiro passo, já começa daí, porque isso já vai te permitir começar a se colocar mais em situações e conhecer pessoas. E o segundo ponto dentro dessa questão ainda da autoestima e da autoconfiança é você aprender a confiar em você mesma. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente, ela é treinável e a gente treina ela não só com as grandes coisas, mas principalmente com as pequenas coisas. Aquelas que a gente não dá muita bola, que não tem ninguém vendo. Então, se você é uma pessoa que em casa se veste de qualquer jeito, porque não tem ninguém vendo, que fala que pensa assim, poxa, eu quero começar uma atividade física, ou amanhã eu quero acordar e dar uma corrida no parque, mas aí você acorda e dá uma preguicinha, aí você fala assim, acho que eu não vou, né? Não tem ninguém vendo. Você está treinando a sua mente a não confiar em você, porque você não tem credibilidade com você mesma. Você fala que quer ser bonita, fala que quer se ver bonita, mas quando você tá em casa, sem ter um homem ali pra te ver, você se larga de qualquer jeito. Você fala que vai iniciar um movimento, passear no parque, comer alguma coisa específica, mas quando aparece uma oportunidade, você na primeira brecha solta. Não faz aquilo que você tinha falado que você ia fazer. Se você tem um relacionamento com um homem e esse homem, ele te fala que vai fazer algo e ele não faz, a sua confiança nele aumenta ou diminui? Você acha que você pode contar com ele para coisas mais difíceis depois? Se nem as pequenas ele tá fazendo? Se aquela coisa pequenininha que você pediu para ele não fez, imagine quando você pedir algo grande para ele. Então você não confia nele, você não pode contar com ele, você se sente insegura e mal em relação a ele. É exatamente isso que você faz com você todos os dias. Então, para você nutrir a tua autoestima e a tua autoconfiança, a coisa mais importante é você ser impecável com a sua palavra, nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Isso vai acumulando e vai se tornando uma bola de neve, sucessivamente vai te tornando uma mulher mais forte, mais autoconfiante ou mais insegura e com uma péssima relação com ela mesma. E o quinto e último passo, permita-se sair com homens que você talvez não sairia. Quando a gente fica seletiva demais, a gente coloca uma lista de 1001 características e cria um bloqueio em relação aos homens. E muitas dessas características não vão fazer diferença nenhuma, na verdade podem até ser boas nesse cara. Só que você tá tão traumatizado que você não se permite nem olhar. Mas qual que é a sacada aqui, meu amor? Pra você também não sair com tranqueira, né? E retroalimentar os traumas e as dores aí. Você precisa saber quais são os seus valores inegociáveis. Aquilo que não dá para você abrir mão. Quando você entende quais são os seus valores inegociáveis, quando você for conhecer um homem, você vai bater o olho e você vai conversar. Se caso as atitudes e comportamentos dele estejam ferindo um desses valores inegociáveis, você nem sai de novo, porque isso é muito importante. Então aqui você tá realmente se protegendo. Isso é importante, isso é bom. Mas se tem outras coisas que te incomodam nesse cara, que não necessariamente ferem os seus valores inegociáveis, aí eu quero que você dê chance. Saia, vá conversar, vai para um encontro, 2 encontros, 3 encontros, vê como você se sente. Porque por vezes ele tem alguma coisa específica ali que estava mexendo com questões do seu passado, mas que não são relevantes para destruir um relacionamento de valor. Então dessa forma você consegue o equilíbrio entre se proteger com aquilo que é importante para você e se abrir um pouco mais para as possibilidades e oportunidades do mundo. Deixa eu te dar um exemplo meu. Quando eu terminei um relacionamento anterior ao meu marido, eu sabia naquele momento que o meu valor mais inegociável de todos era espiritualidade. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu terminei com aquele ex, porque ele zoava, né? Não gostava, fazia piadinha e aquilo mexia comigo de uma forma muito doida. Então, quando eu terminei com esse ex, eu sabia, eu tinha pra mim que o próximo cara que eu ia me relacionar, ele precisava compartilhar das crenças espirituais que eu tinha. Para algumas pessoas isso pode ser exagero, para outras não. Não importa, porque essa é a minha crença, esse é o meu valor inegociável. Para você talvez tanto faz quanto tanto fez, mas para mim é importante.
importante. Então eu sabia que o cara tinha que ter isso. Quando eu começava a conversar com um cara que eu via que não tinha nada de espiritualidade, um cara que às vezes era até ateu, eu nem passava pro segundo encontro, minha rosa, porque não faz sentido pra minha vida. Agora, quando eu saía com o cara, conversava e percebia que às vezes ele não tinha aquela coisa espiritual, mas ele tinha a abertura, ele queria saber, ele queria se envolver, ele tinha curiosidade, não era aquela coisa que ficava negando, né, ou zoando, opa, aí sim eu me permitia conhecer mais. Então, te trouxe meu exemplo aqui para você compreender o que é inegociável para você, pegar isso aqui, não abrir mão disso, mas todo o resto a gente consegue flexibilizar, porque dessa forma, cumprindo inclusive esses 5 passos que eu te trouxe aqui, eu tenho certeza que você vai começar a quebrar esses mecanismos de autossabotagem aí que estão te impedindo de conseguir esse relacionamento com o homem de valor que você deseja. Show? Meu amor, minha rosa, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você. Deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. Tua opinião é muito importante pra mim, tá bom? Grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.